Uma das grandes funções do atendimento sistêmico é a expansão de consciência do cliente. Mas também para o advogado, o atendimento sistêmico traz possibilidades a partir das novas imagens e as novas informações que surgem neste atendimento. Quando utilizamos os bonecos, por exemplo, conseguimos levar o cliente a um outro lugar. Uma vez que no discurso verbal do cliente, entendemos que o processo mental dele é mais lógico, é mais racional, é menos envolvido na realidade que se apresenta no subconsciente. Através desse discurso, temos informações filtradas a partir do processo mental do cliente. Então, muitas vezes o cliente não consegue levar até o advogado a sua verdade, aquilo que realmente acontece no conflito. Com a utilização dos bonecos, acessamos um outro campo das informações do cliente. Uma vez que, através do uso de outros sentidos, como por exemplo o sinestésico, quando ele toca os bonecos, o visual, quando ele vê as possibilidades de várias imagens, várias cores, temos um cliente trabalhando com outras áreas do cérebro e acessando através da criatividade, acessando através do lúdico o seu subconsciente. E ali estão outras informações. O cliente, quando relata o conflito, ele fez um processo mental. E nesse processo mental também estão os filtros das suas crenças, das suas memórias, das suas experiências, das suas dores. E quando utilizamos os bonecos, quando utilizamos outras ferramentas e outros métodos no atendimento sistêmico, o cliente consegue trazer para nós, advogados, imagens muito diferentes e discursos muito diferentes daquele inicialmente apresentado única e exclusivamente pela linguagem verbal. Vamos demonstrar para vocês algumas imagens de um atendimento sistêmico para que vocês possam compreender a expansão e as possibilidades desse atendimento. No caso em análise, o cliente traz alguns documentos que demonstram a existência de um processo judicial já com medidas protetivas de afastamento do cônjuge varão da estrutura do sistema familiar. A indicação é da existência de violência doméstica, não tão física, mais verbal, de algumas ameaças também. Quando perguntado para o cliente qual era a situação do conflito, o que ele revela no seu processo mental, no seu raciocínio, na sua consciência, é que ele é vítima de uma situação familiar provocada pela família de origem de sua companheira. Pelo relato do cliente, ele é vítima da máquina judiciária, uma vez que os fatos não ocorreram, segundo ele, conforme consta no boletim de ocorrência, conforme consta na denúncia e nas medidas protetivas. Então, nesse discurso do cliente, as informações que nós advogados temos é de que está ocorrendo uma injustiça em relação ao nosso cliente e ele nos traz várias informações que possibilitariam medidas que asseguram o seu contraditório. Eu já falei isso em outros vídeos, em outros artigos, que um dos detalhes no discurso do cliente que me chama a atenção e me levam para um atendimento com abordagem sistêmica é quando o cliente fala mais da parte contrária do que de si mesmo. Quando ele transfere para outra pessoa toda a responsabilidade do conflito, se colocando na postura de vítima, nesse discurso queixoso, lamentoso. Um conflito envolve duas partes, então é natural que as duas partes tenham responsabilidade sobre o conflito. E quando o cliente traz fortes emoções que indicam uma cotransferência de responsabilidade, onde ele não se coloca como responsável pelo conflito, talvez algo esteja oculto. Talvez exista um vácuo nessas informações
E o atendimento sistêmico vai possibilitar essa expansão de consciência e fazer com que nós, advogados, possamos acessar outras informações, talvez não verbais. Por isso, gosto muito da utilização dos bonecos. E vou colocar para vocês uma imagem, que é a imagem do cliente sobre o conflito que ele relata. Nessa imagem, observamos que o cliente colocou a si mesmo, a companheira e os 5 filhos. Quando ele vai colocando os elementos do sistema familiar, a linguagem verbal dele é que todos estão lado a lado. Ele, a esposa do lado dele, a filha mais velha do lado e assim por diante, do lado, do lado, do lado. Ele não fala em círculo, ele não fala que as partes estão formando um sistema redondo onde todos olham para o centro. Isso vem da imagem. E agora, nós advogados podemos nos perguntar para o que ou para quem olham todos os elementos do sistema familiar. O que está no meio desse sistema familiar que possa trazer talvez mais explicações sobre as reais razões do conflito. E a partir de então, convidado o cliente a pegar um elemento, um boneco para representar o conflito, imediatamente ele coloca esse elemento no centro. Ou seja, a justa razão do conflito está no meio do sistema familiar e não está do lado da ex-companheira ou do sistema familiar de origem da ex-companheira, como inicialmente relatava o cliente. Como no presente caso, existem medidas protetivas e entre elas uma determinação de afastamento do cliente de sua companheira, inicialmente se torna difícil, ou digamos assim, impossível, até ilegal, nós tentarmos uma reunião familiar ou facilitarmos uma entrevista com as duas partes juntas. Então vai muito do que sente o advogado, vai muito do que ele vê como possível para dar continuidade a esse atendimento. No caso em específico, eu tomei a decisão de chamar a filha mais velha. Numa postura de reconhecimento, de respeito em relação a essa filha, tendo consciência de que a ela não cabe qualquer tipo de intervenção na relação conjugal do pai e da mãe, eu a convidei apenas para um diálogo. Deixei muito bem claro para ela que eu a respeitava, de que eu reconhecia a grandeza dela dentro do sistema familiar, do lugar dela de filha mais velha, e pedi que ela me relatasse o que ela via ou o que ela sentia dessa situação que estava acontecendo com a sua família. E ela me apresentou diversas outras informações, algumas que tinham certa sincronicidade com o discurso do cliente, outras não. E com ela também optei pela utilização dos bonecos. E a imagem já foi outra. Acessando o subconsciente da cliente através desses sentidos, como sinestésico, visual, que nós já falamos, a cliente construiu o sistema familiar dela de uma outra forma, com outra estrutura. Mas nessa estrutura, a informação central era a mesma. Os membros do sistema familiar não se olham, eles olham para outro lugar. Então observem a imagem. Vejam que na imagem apresentada pela filha mais velha, como sendo a estrutura familiar, ela se coloca ao lado da mãe. E atrás da mãe, as outras filhas, né? Os outros filhos desse sistema familiar. E lá para trás, o pai e o conflito. E o pai e o conflito
claramente olhando para o passado. E esta filha mais velha se coloca ao lado da mãe. Portanto, no meu entender, aqui, esta jovem já carrega um peso de estar num lugar que não lhe pertence. E pelo discurso verbal, pelas palavras utilizadas por essa jovem, foi claro a sua dificuldade de estar nesse lugar e estar nesta posição. E eu, como advogada, tomo muito cuidado para não reforçar os efeitos já causados pelo próprio sistema familiar com essa jovem, de colocá-la nessa posição ou reforçar ela nessa posição de estar a serviço do pai e da mãe como quem pudesse resolver esse conflito conjugal. A única coisa que eu fiz com ela foi acolhê-la, dizer para ela que eu estava aqui para facilitar uma solução consensual para essa situação toda. E como uma última pergunta, pedi para ela o que ela sentia que seria talvez uma solução saudável para esse sistema familiar, e ela me respondeu. E a partir da informação dessa imagem de que o pai e o conflito olhavam para o passado, eu fiz mais algumas perguntas sobre a família de origem do pai dela. E as informações que ela me trouxe foram riquíssimas. Então agora, o próximo passo, eu vou conversar com meu cliente de novo, desta vez com mais informações, com mais profundidade, e eu vejo possibilidades de uma solução, não só para as questões jurídicas, mas também para as questões que fizeram nascer esse conflito. Não tenho intenção de ajudar esta família. Sim, eu tenho uma obrigação, talvez contratual, de auxiliar, facilitar o meu cliente na administração da justiça, na administração da sua defesa, dentro do processo. Mas a minha linguagem, a forma como eu vou conduzir essa defesa e esse trabalho processual, esse trabalho jurídico, vai ser diferente. E com certeza vai provocar efeitos dentro do sistema familiar do cliente. E essa é a grande vantagem do atendimento sistêmico, uma vez que eu também, como advogada, não entro na emoção do meu cliente, de vítima, de queixoso, de lamentoso, e não faço a defesa do cliente como eu fazia há muitos anos atrás, com acusações direcionadas à sua companheira, porque ele no relato inicial faz esse tipo de acusação. Mas agora eu, de posse dessas informações, vejo que esse não é o caminho. O caminho é eu conduzir o cliente a sair dessa postura de acusação, tomar responsabilidade sobre o que lhe cabe no conflito e, junto com ele, facilitar a solução consensual desses processos. E o dilema: processo penal, denúncia crime. Como eu posso levar para a justiça essas informações obtidas com atendimento sistêmico? E como eu posso oferecer para o Poder Judiciário possibilidades de talvez olharmos de uma outra forma para aquilo que aparentemente é considerado um crime, violência doméstica, ameaça e assim por diante, e transmutar essa imagem de crime dentro do sistema familiar para um efeito de razões que só o sistema familiar do cliente sabe a que elas aconteceram, a que elas estão a serviço. É talvez a parte mais difícil para nós advogados que trabalhamos com abordagem sistêmica. Conseguir fazer com que aquilo que nós vemos, que nós sentimos a partir do atendimento sistêmico,
chegue ao alcance dos demais operadores do direito. Encerro o vídeo de hoje com profunda gratidão a todos vocês que me acompanham nesse canal, as inúmeras mensagens que eu recebo nas redes sociais, no meu WhatsApp, sobre o movimento de cada um, a mudança de postura de cada um e a felicidade que eu consigo sentir na linguagem de muitos profissionais a partir do seu encontro com essa advocacia mais humanizada, essa advocacia com o uso de ferramentas diferentes e além da lei. É muito bonito ver a caminhada de cada um de vocês. A minha alma só sente paz e alegria e mais vontade de continuar fazendo aquilo que há muitos anos atrás, para muitas pessoas, parecia estranho. Gratidão.